Você já sentiu dificuldade em fazer questões de números complexos do vestibular da UNB ou do PAS 3? Pois é, pode ficar calmo que eu vou te ajudar. Prazer, meu nome é Thiago, eu sou estudante de medicina da UNB e hoje eu vou explicar para vocês o mais importante que vocês precisam saber sobre números complexos para resolver qualquer item do vestibular tradicional da UNB. Se você gostou da ideia, deixe seu like, se inscreva no canal e comente algo sobre o que você achou dessa aula. Mas vale dizer que você tem que assistir por completo para fazer efeito. Se você gosta desse tipo de conteúdo em que envolve resolução de provas antigas do vestibular da UNB, eu tenho uma plataforma exclusiva para esse vestibular. Já fiz diversos anos, 2024, 2025, 2023, já fiz 2017, 2016, tá tudo gravado nessa plataforma e é o primeiro link da descrição, beleza? Então confira a aula aí e eu espero que gostem. E a gente vai começar comentando sobre as potências de i. Então a gente tem que i elevado a zero é igual a 1, porque todo número elevado a zero é igual a 1. I elevado a 1 é igual a ele mesmo, então é igual a i. Aí agora é que começa a ficar um pouco diferente, que é i ao quadrado é igual a menos 1, que é justamente aquela nossa peculiaridade dos números complexos, dos números imaginários. Aqui a gente tem i elevado à terceira. I elevado à terceira é igual a menos i, beleza? Então a gente já grava esses aqui. Esses aqui são os mais importantes que vocês têm que saber. Mas agora, para fazer para outros números maiores, a gente tem o macete, que é o macete da divisão por 4. Ou seja, se você tem um número, por exemplo, i elevado a 101, por exemplo, ou i elevado a 203. Vamos colocar esses dois exemplos, né? Então aqui, o que a gente pode fazer? Vocês podem pegar o 101 e dividir por 4. E aí com isso vocês têm o seguinte, aqui ó, vai dar 25 e aqui vai dar 100. Aqui ó, vai dar resto e aí vai ficar i elevado a 1. I elevado a 1 é quanto? É i. Então a gente tem que i elevado a 101 vai ser igual a i. Beleza? Aí aqui vamos pegar o outro caso, 203. 203 a gente divide por 4. Aqui ó, vai ser 53, aqui ó. Então dá resto 3. Resto 3 a gente tem aqui ó, que vai ser i elevado a 3. Ou seja, aqui a gente vai ter que i elevado a 203 é o equivalente a menos i. Então a gente usa esse macete de divisão por 4, pega o resto e coloca a potência e vê onde se enquadraria essa tabela aqui para a gente saber qual que é a potência de i. A gente tem outros conceitos teóricos de números complexos, por exemplo, o conceito de divisão, que se você tiver no denominador um número complexo, por exemplo, aqui ó, vamos colocar aqui, é um exemplo só, tá? A. E aqui a gente tem x menos yi. Aqui, antes de você fazer essa divisão, você vai ter que multiplicar cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Ou seja, vai ficar x mais yi e aqui embaixo x mais i. Beleza? Porque aí você vai ter aquele produto notável e aí você vai conseguir tornar um número real o denominador ao invés de um número imaginário, beleza? Então a gente sempre faz isso, aí você faz os cálculos lá e tudo mais. E por enquanto esses são os conceitos que a gente vai ver. Agora a gente vai conversar um pouco sobre a forma trigonométrica ou polar dos números complexos, que é um tema bem importante, principalmente para vestibulares que cobram a matemática de uma maneira um pouco mais aprofundada na teoria, como ocorre no vestibular da UNB e no PAS, enfim. O que a gente tem aqui é o seguinte, z é igual, né? Esse aqui seria o número, a mais bi, beleza? Só que aí a gente pode transformar isso para a forma trigonométrica ou polar. E aí o que acontece? A forma trigonométrica ou polar, ela é feita da seguinte forma, a gente vai ter que z é igual a ρ, que multiplica cosseno de θ mais i seno de θ, beleza? E aí o que a gente tem aqui? A gente vai ter o plano de Argand-Gauss, que parece um plano cartesiano, mas envolve números complexos, que aqui a gente tem os números i, os números imaginários, e aqui a gente tem os números reais. Então o que a gente tem nessa seguinte situação? A gente vai ter, por exemplo, aqui ó, e aqui você tem que essa parte é o a, e essa parte aqui vai ser o b. Isso aqui
vai ser um módulo. E esse módulo nada mais é do que o nosso ρ. E o nosso ρ é como se fosse a hipotenusa desse triângulo retângulo, que um dos catetos é A e o outro cateto é B. Por isso que a gente escreve dessa forma aqui, ó. E o ângulo que é formado é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é o nosso θ. Só que observe, à medida que vai indo para os outros planos, por exemplo, aqui, o ângulo vai seguindo, só que ele vai seguindo dessa forma aqui, ó. Então ele parte do primeiro quadrante e vai para o segundo e fica dessa forma. Da mesma forma, é esse aqui, ó. Ele vai fazendo essa curvatura, beleza? Então você vai pegar todo o ângulo. Você não vai pegar, por exemplo, só daqui para cá. Não, você tem que pegar do primeiro quadrante até o último, beleza? E por enquanto, é basicamente isso. A gente vai ver algumas coisas além desse número aqui, porque esse número ele tem operações específicas. Você pode multiplicar, você pode dividir e você pode também ter as potências e fazer a radiciação desse número. Então aqui, para a gente multiplicar Z1 vezes Z2, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que isso aqui vai ser igual a ρ1, que é do Z1 vezes ρ2, aí a gente abre parênteses, cosseno de θ mais, aí aqui a gente soma, de θ1 mais cosseno de θ2 mais i seno de θ1 mais θ2, fecha parênteses, beleza? Então, basicamente isso que a gente tem na multiplicação de números complexos, na forma trigonométrica. Se fosse divisão, ia ser a mesma coisa, só que aqui a gente teria o sinal de divisão, que a gente dividiria ρ por ρ2. Aqui, ao invés de somar, a gente iria fazer uma subtração. Então aqui, ó, negativo, negativo, beleza? Pensando nisso, o que a gente tem a mais também? As potências, né? Só que as potências é algo bem simples, a potenciação, né? É algo bem simples porque aqui você vai multiplicar, aqui, por exemplo, z elevado a 3. Então aqui, ó, você tem que seria ρ elevado a 3, aqui você multiplicaria o ângulo por 3 e aqui também, beleza? E agora, por último, a gente tem a parte mais difícil, que é justamente a parte de radiciação, né? Que cai bastante. Rho aqui, você vai ter a raiz. Aí a raiz de n, aqui você vai ter zk, aqui você abre. E aí a gente vai ter cosseno de θ sobre n mais 2πk. Aí você fecha aqui, mais i seno de θ mais 2πk aqui sobre n, fecha parênteses aqui. Você nem precisa colocar esse duplo parênteses, mas é bom para a gente saber que está tudo inserido ali. E aí eu poderia já ir fazendo aqui alguns exemplos, mas eu prefiro já fazer nas questões do vestibular da UNB, porque a gente não vai precisar saber dessa fórmula toda aqui. Por quê? Porque você pode descobrir a primeira raiz, e aí a partir dessa primeira raiz, porque esse k aqui, ó, ele começa do 0, 2, e ele vai até n-1. Por quê? Porque é como se o primeiro número fosse o 0. E o último é anterior a esse número n, que seria o número de raízes que a gente teria, né? Então, por exemplo, se fosse 3, a gente iria parar aqui no 2. Se fosse uma raiz cúbica, né? A gente ia parar no 2, porque a gente iria usar o 0, o 1 e o 2. Então, é basicamente esse o entendimento, por isso que é n-1. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer alguns exercícios e vocês vão ver que a UNB vai cobrar bastante essa fórmula aqui. E, na verdade, a gente nem vai precisar dela porque a gente vai fazer interpretações geométricas, beleza? Então, aqui, ó, por exemplo, você tem essa questão aqui, ó, do π3 e que a gente vai resolver aí para vocês terem uma noção de como é que se usa aquela fórmula e usar a interpretação geométrica. Então ele fala assim, considere que na situação da figura apresentada, cada uma das notas seja associada unicamente a uma raiz complexa do polinômio z elevado a 12 igual a 1. Nesse caso, assumindo-se que
i ao quadrado é igual a menos 1, se... Aí ele dá esse número aqui, né? W, eu não sei nem se é W, né? Mas parece um W, cosseno de π sobre 6, mais I seno de π sobre 6, e W elevado a 7 forem raízes desse polinômio. Então, W a sétima corresponderá no círculo a nota. Então, beleza. Como a gente viu, aqui é como se ele estivesse multiplicando por 1. Né? Porque é como se fosse a nossa hipotenusa aqui, ó. Então, a nossa hipotenusa, nesse caso, já é 1. Então, você tem que aqui é 1. Beleza? Seguindo, né? Então, você vai ter W. Tem uma forma que você coloca só assim, ó. Cis. Isso diminui espaço. E é como se fosse cosseno e seno. Beleza? Então, você já abarca as duas coisas e diminui um pouco esse processo de ficar escrevendo tanta coisa. Isso aqui vezes 7. Por quê? Porque como a gente viu, quando a gente trata de potência aqui, ó, a gente já multiplica aqui dentro e eleva o número ao cubo. Mas como é o 1, ou ao número que a gente quer elevar, né? Mas como no caso é 1, a gente não precisa colocar. Então aqui, basicamente, vai ser o seguinte, ó, W igual a... Aqui vai ficar 7π sobre 6. E quanto é que é 7π sobre 6? Você pode pegar aqui, ó, multiplicar por 180. Por quê? Porque π equivale a 180. Isso aqui sobre 6. Aqui você corta. Aqui fica 30. Então, isso aqui, gente, é igual a 210. Beleza? E pensando aqui, ó, no caso do ciclo trigonométrico, você tem o seguinte, aqui é 180, certo? Isso aqui é 180, você subtrairia o número que você queria, né? Para saber qual que é o simétrico, só que aqui você soma a 180 e aqui você subtrai. Então aqui, quanto que somado a 180 vai dar 210, então é 30, né? Então é 30. Então aqui, ó, você tem 210. Logo, a gente tem que vai ser na nota Dó, porque é justamente aqui o 210 e ele estaria aqui, ó, simétrico ao 30 graus, beleza? Então, ele quer saber justamente isso. Ele fala assim, ó, então W elevado a sétima corresponderá no ciclo a nota Dó, beleza? Aqui a gente já resolveu a primeira de uma forma bem de boa e bem tranquila, né? Deixa eu só completar aqui para ficar na gravação. Então essa aqui foi a nossa primeira questão envolvendo números complexos do vestibular da UNB, beleza? Então bora para mais algumas questões aqui, questões de outros anos do PAIS. E aqui a gente tem um gráfico meio doido aí, parecendo duas ondas, né? Mas na pergunta 66, que também é sobre números complexos, ele faz a seguinte pergunta/afirmação, né? Com base nas informações apresentadas, conclui-se que ZA é igual a raiz de 85 cosseno de θ mais I seno de θ, em que θ sobre 2 é menor do que θ e θ é maior do que 180. Então aqui, ó, ele falou ZA, né? ZA é o aeroporto JK e estaria aqui no gráfico. O que a gente pode notar? A gente pode notar que o módulo seria essa parte aqui, certo? E aí, o que a gente tem a mais que a gente pode deduzir desse gráfico? Que aqui vale π sobre 2, beleza? E aqui vale π. Por quê? Porque aqui equivale a 180 graus e aqui π sobre 2 equivale a 90 graus. Por isso que essa parte aqui da informação já está correta. Beleza? A gente já pode afirmar que essa parte está correta. Aí agora a gente vai ver se de fato dá raiz de 85. Para isso, observe o seguinte. A gente vai ter aqui, ó, que aqui vai ter meio que um cateto do triângulo retângulo e aqui vai ter outro cateto do triângulo retângulo. Então, os catetos são 2 e menos 9. Então, a gente vai ter que o módulo ρ, ou módulo de Z1, seria raiz de menos 9 ao quadrado mais 2 ao quadrado, certo? Só que o que a gente pensa? A gente pensa o seguinte, 9 ao quadrado é 81 e 2 ao quadrado é 4. Então a gente tem que o módulo de Z1 nada mais vai ser do que raiz de 85, beleza? Logo, a gente conclui que de fato esse item está certo. E aí o θ seria esse ângulo aqui, né? Mas ele não colocou nenhum ângulo para θ. Mas esse item, de fato, está certo.
Por quê? Porque a gente fez aqui, a gente descobriu que o módulo, que é como se fosse a hipotenusa aqui desse gráfico de ZA, seria de fato raiz de 85, beleza? Item 67, ele fala o seguinte pra gente: o número ZD e seu conjugado são as raízes da equação z ao quadrado menos 10z mais 29 igual a zero. Então vamos fazer o cálculo dessa equação para a gente ver se de fato faz sentido ou não essa afirmação que ele está fazendo. Então, bora colocar ela aqui primeiro. A gente tem que z ao quadrado menos 10z mais 29 igual a zero. Então a gente calcula o delta. O delta vai ser b ao quadrado. B ao quadrado aqui vai dar 100, mesmo sendo negativo, né? Porque tá ao quadrado, vai estar entre parênteses e tudo mais, menos 4, que multiplica a, que é 1 vezes c, que é 29. Só que o 29 eu vou quebrar ele para 25 mais 4, beleza? Que é a mesma coisa de 29. Com isso, o que a gente conclui? A gente conclui que isso aqui, ó, dá 100. Só que 100 menos 100 dá 0. O que sobra pra gente é 16. Então a gente tem que delta é igual a menos 16, beleza? Então a gente pode calcular que ZA equivale a menos B. Nesse caso, menos B vai ser mais 10 aqui, mais ou menos raiz de delta. Então aqui a gente vai ter as duas raízes do número Z1, né? Então aqui, como a gente pode ver, as duas raízes vão ser ou aqui você vai ter que vai ser 4i, certo? Então aqui, ó, vai ser 4i dividido por 2. Então você vai ter uma sendo 5, porque você vai dividir esse por esse, que vai dar 5, e a outra você vai ter que vai ser mais 2i, se aqui for positivo. Se for negativo, você vai ter que vai ser 5 menos 2i, beleza? Acho que já deu para entender aqui, né? Então é basicamente isso, ó. Então a gente tem as duas raízes de ZA. ZA uma linha e ZA duas linhas. Então você tem isso aqui, beleza? E aí o que ele fala? Ele fala aqui o ponto ZD, né? ZD. Então ZD aqui, ó, 5 na parte real e menos 2 na parte imaginária, beleza? Então aqui tá certo, e o conjugado dele seria trocando o sinal. No caso seria esse aqui, o conjugado. Portanto, o item está correto também. A relação ZB sobre ZC corresponde a... Então a gente tem aqui, ó, ZB. O número ZB, ele é menos 3 mais 6i sobre, qual é o outro que ele quer? ZC. ZC é 1, certo? 1 mais 3i. Como eu falei para vocês na parte teórica, que eu nem anotei, mas que eu falei que era importante saber, é que você vai ter que multiplicar pelo denominador do conjugado em cima e embaixo. Então você vai ter 1 menos 3i e embaixo você tem 1 menos 3i, beleza? Então aqui você coloca o igual, coloca a barra aqui e você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter que vai ser aqui, ó, menos 3i mais 9i, beleza? Então você tem aqui, ó, vai colocando tudo passo a passo, ó. Menos 3, menos, que vai dar mais, porque os dois estão negativos, 9i, beleza? Aí seguindo aqui, ó, 6i mais 6i. E aqui por último, você vai ter menos 3i que multiplica 6. Então você vai ter menos 3i que vai multiplicar 6i. Então você vai ter aqui, ó, 18i ao quadrado, negativo, porque a gente só tem um negativo. Só que lembra que i ao quadrado é igual a menos 1, portanto vai ficar mais 18, beleza? Então aqui você vai ter mais 18. Agora embaixo você vai ter um produto notável, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só que observe, o quadrado do primeiro é 1 menos 9i ao quadrado. Esse i ao quadrado vai dar mais 9. Portanto, aqui vai ser 1 mais 9. Aqui vai ser 10. Então aqui, ó, a gente vai ter que... Isso aqui vai ser igual a... Aqui 15, esse com esse aqui, mais 9 mais 6i.
e aqui vai dar 15i sobre 10. É a relação ZB sobre ZC. Portanto, o que a gente tem aqui? A gente tem que vai ser, se você ver, os dois estão multiplicados por 15. Então, você pode colocar aqui 3 vezes 5, que multiplica 1 mais i. E aqui você vai ter 2, que multiplica 5. Portanto, você pode cortar esse 5 com esse 5. E você vai ter 3 sobre 2, 1 mais i, que é a letra B, beleza? Deixa eu colocar até uma seta aqui, caderno Próton, que fala o seguinte, ó: determine o coeficiente angular da reta perpendicular à reta que passa por CD. Multiplique o resultado por 100. Então aqui você vai ter duas retas, reta R e reta S, S e R, beleza? E aqui elas são perpendiculares. Para uma reta ser perpendicular à outra, você tem que ter coeficiente angular M1 qualquer, né? E o M2 vai ter que dar o resultado de menos 1, beleza? Então, você tem que ter um número que multiplicado ao coeficiente angular encontrado para a reta que passa por CD, você vai ter que dar menos 1, beleza? Então, basicamente, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai traçar essa reta. Mas para a gente ver essa reta, a gente tem que ter calma e ver certinho as coordenadas. Então, a gente tem que D, vai ser o seguinte, ó. Qual que é o x da D, né? É 5, o y é menos 2, né? E da reta C, a gente tem que vai ser aqui o x e o y, tá? Em 3. Portanto, a gente tem que o coeficiente angular vai ser aqui você tem aqui o y, o x. Portanto, você vai ter o seguinte, vai ser menos 2, menos 3, porque é o delta y aqui, beleza? E o delta x, que vai ser o delta x aqui de baixo, vai ser o seguinte, ó, vai ser, como a gente começou colocando do D, a gente vai colocar aqui, ó, 5 menos 1, beleza? Então, a gente vai ter que, eu vou até substituir alfa por M1, para manter aquela ideia que a gente tinha feito. Então, aqui, ó, vai ficar menos 5 sobre 4. E aí, beleza. Só que eu nem vou fazer esse cálculo, eu só vou substituir aqui. Por quê? A gente vai ter que vai ser menos 5 sobre 4, que multiplica M2 igual a menos 1. Passando para o outro lado, você vai ter o seguinte, você vai ter que M2 vai ser igual a 4 sobre 5 positivo. Isso aqui vai dar 0,8. Só que multiplicado por 100, isso aqui vai dar igual a 0,80. Então, você marcaria 80 no cartão de resposta, beleza? Então, aqui, ó, 0,80. Bora para mais um item. Paz aí. Esse é mais recente, que faz uma obra da Santa Ceia moderna e tudo mais, né? E fala assim, ó, a partir das informações apresentadas, é correto afirmar que os vértices do hexágono regular no plano complexo são dados pelos pontos ZK. Então, ZK, igual eu falei, ó, a gente já falou certo. Ó. Se é um hexágono, você tem 6 pontos. 6 pontos. Se são 6 pontos, você começa da raiz 0 e vai até 5. Então, aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? E aqui, ó, você tem 6, beleza? 6 números, no geral, contando com 0. Então, essa parte aqui em relação ao K tá certa e é igual eu expliquei para vocês aqui, ó. Outra coisa que ele falou, você vai ter R vai ser o raio, e o raio, nesse caso, vai coincidir com o ponto que você está analisando da circunferência, né? É igual eu mostrei aqui, ó. Por exemplo, aqui é o raio. É uma das raízes, mas vai ser exatamente onde vai ser o raio aqui, né? Então, essa parte também está certa e vai coincidir com o módulo do número complexo. Também está correto. Aí ele fala o seguinte, que o cosseno de θ aqui, N, você tem que N é justamente 6, porque é um hexágono. E aí, o que ele fez aqui, ó? Ele dividiu. Então, na verdade, você tem aqui, ó, 2K sobre N, porque você poderia ter colocado aqui, ó, θ mais 2K π todo sobre N. Só que o que ele fez? Ele colocou o 6 aqui, beleza? Aí o que ele fez? Ele separou, ele colocou aqui
o θ sobre 6 mais 2kπ sobre 6, só que ele pegou, ó, cortou, ó, aí ficou kπ sobre 3 mais θ sobre 6. Então é basicamente a definição que ele colocou aqui, né? Portanto, esse item aqui está correto, praticamente a definição. Então bora lá, pessoal, para mais alguns itens. Dessa vez não vai ser do PAIS, vai ser de fato do vestibular 2018, em que envolvia bastante questões do Jurassic Park. Só que tinha um detalhe aqui, que era o seguinte: se você for ver no site do Sebrasp, não tem sinal, então você tem que adicionar o sinal nessas partes em branco aí, beleza? Então ele fala o seguinte, no item 34, o número complexo 3z5 menos 8z9 tem parte imaginária superior a 15? Vamos ver, né? Ele colocou 3 vezes o Z5. Z5 estaria aqui, ó, P5. Então, a gente tem o seguinte, a gente tem que vai ser menos 8 menos 4i. Fechou parênteses. Aí você vai ter menos 8 que multiplica, abre parênteses, o Z9. O Z9 vai estar aqui. Então, o Z9 vai ser P9 aqui, 10 menos 3. 10 menos 3i. Então, aqui a gente vai ter o seguinte. A gente vai poder multiplicar aqui esse chuveirinho. A gente vai ter aqui, ó, 24, menos 24, menos 12i. Menos 80 aqui, e aqui vai dar um número positivo, que vai dar mais 24i. E é justamente essa parte aqui que a gente quer, né? Então, a subtração de 24i menos 12i, a gente tem que isso aqui dar 12i. E ele falou que a parte imaginária é superior a 15. Item errado. Item errado porque deu menos de 15, deu 12, beleza? Então, no item 35, a gente vai ter a seguinte pergunta. A parte real do número complexo Z4 sobre Z1 é inferior a menos 1. Então, a gente vai ter que pegar o Z4 aqui, que seria menos 7 menos 2, então aqui a gente tem menos 7 menos 2i, sobre Z4 menos Z4 dividido por Z1. Então aqui a gente tem 5 mais 3i. Como eu expliquei anteriormente, a gente vai ter que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do número que está no denominador, ou seja, a gente vai ter que multiplicar por 5 menos 3i, em cima e embaixo. Então aqui a gente tem 5 menos 3i, beleza? Fazendo isso, a gente vai ter o seguinte, menos 7 vezes 5 vezes aqui menos 3, então a gente tem aqui menos 35 e aqui vai ficar mais 21i. Essa primeira conta. Essa segunda conta vai dar pra gente menos 10i. E aqui vai dar mais 6i ao quadrado. Beleza? Aqui embaixo a gente vai ter... aqui embaixo é mais fácil, né? É o quadrado do primeiro mais o segundo, só que sem a parte imaginária, porque a gente tem que vai dar 1 ao quadrado, só que porque a gente tem que vai dar i ao quadrado, só que i ao quadrado é igual a menos 1. Portanto, como seria a ao quadrado menos b ao quadrado, vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, aqui a gente tem 25 mais
mais 9. Beleza? E aí, o que a gente tem? A gente tem que aqui embaixo a gente pode colocar simplesmente 34. Seguindo essa ideia, a gente vai ter a seguinte situação. Aqui em cima, na parte imaginária, a gente vai ter que vai ser 11i. 11i. E aqui, porque a gente vai subtrair esse desse daqui. E na parte real, a gente vai ter que isso aqui, ó, vai dar menos 6. Então, a gente vai ter 11i mais 41. 11i mais, só que é menos, na verdade, né? Então, a gente vai ter menos 41 mais 11i, melhor dizendo, isso aqui dividido por 34. Logo, a gente tem que 41 dividido por 34 vai dar um número maior do que 1, certo? Só que a gente está lidando com um número negativo, portanto vai dar menos 1, alguma coisa. E menos 1, alguma coisa é menor do que menos 1. Porque é meio que como se a gente tivesse essa linha aqui, ó, e à medida que vai aumentando na negatividade, menor o número fica. Beleza? Então fica menor aqui. Logo, esse item aqui está certo, de fato é um número inferior a menos 1, beleza? Aí fala assim, na representação polar, o argumento Z3 é igual a 5π sobre 4. Então aqui a gente tem a seguinte situação, item 36. A gente vai ter esse item, batendo o olho já dá para saber que ele é errado. Por quê? Você tem aqui que é 2, aqui. E aqui você tem que menos 2, beleza? Sabendo disso, a gente tem que os dois catetos são iguais. Então, aqui a gente tem 45 graus, beleza? Com isso, o que a gente verifica? A gente verifica que esse ponto aqui, ele equivale a um número inferior a π. Por quê? Porque ele está no segundo quadrante. E para chegar aqui, no π, ele tem que ser um número inferior a π. Logo, aqui a gente tem um número superior a π, porque se você dividir 5 por 4, vai dar um número superior a 1, vai dar 1,25, se eu não me engano. Logo, a gente já poderia dizer que esse item está errado, porque teria que ser inferior a π. Mas, se você fosse fazer o cálculo, seria da seguinte forma. Você tem que pegar e fazer os seguintes cálculos. Você vai ter aqui 45 graus, só que aí você vai ter 180 menos 45 graus. Isso aí vai dar pra gente 135 graus, beleza? Aqui a gente já pode fazer uma regra de 3. 180 equivale a π, então 135 graus equivale a x. Fazendo a regra de 3, você vai ter que vai ser x igual a 135 vezes π sobre 180. Isso aqui, você pode dividir em cima e embaixo por 5. Então, aqui você vai ter π. 135 dividido por 5 vai dar aqui 27. É como se você estivesse multiplicando por 2 e dividindo por 10. E aqui vai dar 36. Aqui a gente pode dividir por 3, isso vai dar 9π sobre 12, e dividindo mais uma vez, para a gente descobrir quanto dá, a gente vai ter que vai ser 3π sobre 4. Logo, esse item está de fato errado, beleza? Então agora a gente vai resolver o item 37. E ele nos diz o seguinte: o número complexo Z2 elevado a 120 é de fato um número real. Vamos ver. Aqui, ó, a gente teria P2 e aqui a gente nota o seguinte, está em 6 e 6. Como a gente já viu no outro item, esse ângulo aqui vai ser de 45 graus. Beleza?
Logo, para fazer esse tipo de item, é melhor que a gente deixe ele na forma trigonométrica ou polar. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. A gente vai ter Z2, aqui a gente vai ter que colocar o módulo de Z2, que seria 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Isso aqui daria pra gente 72, que é 36 mais 36. Isso aqui elevado a 120. Vezes, abre parênteses, então a gente vai ter cosseno de θ mais e seno de θ, beleza? E aí o que a gente tem? A gente tem que o nosso ângulo foi de 45 graus, certo? 45 graus. Só que aí, como eu expliquei na parte mais teórica, quando a gente estiver tendo a potenciação de um número complexo, a gente vai multiplicar isso aqui pelo número da potência, né? Então, a gente vai multiplicar isso por 120 e, consequentemente, a gente também multiplica aqui na parte do seno por 120. Essa multiplicação vai dar 5.400. Com isso, para a gente descobrir quanto que isso equivale no ciclo trigonométrico, a gente faz o seguinte, ó, a gente pega 5.400 e divide isso aqui por 360. Aí a gente vai pegar o resto e vai colocar lá no ciclo trigonométrico para a gente ver aonde parou. Então aqui, ó, a gente tem o seguinte, a gente vai multiplicar por 1, isso aqui vai dar 360, aqui vai sobrar 0, aqui vai ficar 4, adiciona mais 1, fica 14, aqui fica 8 e aqui fica 1, ficou com 180, desce o 0. Aqui a gente multiplica por 5, aqui fica 1.800, a gente subtrai os dois, resto 0. Ou seja, parou nesse ponto aqui, ó. Então ele deu 15 voltas completas. Na verdade seria esse ponto aqui mais ou menos, porque é uma circunferência. Então a gente teria algo mais ou menos assim. E aí, o que a gente percebe? A gente percebe que se a gente parou no ponto é o equivalente ao 0, né? Como se a gente estivesse aqui no 0 graus. Então, aqui a gente tem que é o eixo dos cossenos. E aqui é o eixo do seno. Logo, quando a gente está sob essa linha aqui, a gente tem que o seno é 0, beleza? Tanto o seno de 0 ou 2π, quanto o seno de π, o seno vai ser igual a 0. É a mesma coisa para o cosseno, só que nesse eixo aqui, ó. Aqui ele vai ser 0. Logo, como a gente tem que o número imaginário ele é multiplicado pelo seno, a gente tem que aqui a gente vai ter 0. E a gente só vai ter a multiplicação por esse número. Então, a gente vai multiplicar esse número por isso aqui. A gente não precisa saber quanto é, a gente só precisava saber que aqui seria de fato 0. E por isso, esse item está correto. Beleza? Último item que vamos resolver, desses itens que estamos resolvendo sobre números complexos, é um item do vestibular da UNB de 2019. Item 61. Um número complexo, raiz de 1250, está associado à posição do foguete B. Então aqui, vamos ver quanto é que é a do B, né? O B tá aqui, ó. 25, 25. Então a gente vai ter o seguinte, vai ser 25 ao quadrado mais 25 ao quadrado raiz, beleza? Lembrando que é como se fosse uma hipotenusa, né? Então a gente vai ter aqui, ó, 625 mais 625. Isso aqui vai dar 0, 1, 5, 12, beleza? Então deu 1250, essa parte aqui está correta. Então vamos seguir nessa linha de pensamento.
Aqui ele fala o seguinte, cosseno de π sobre 4. E aqui é seno de π sobre 4. Então, ele está falando dessa posição aqui, ó. Essa posição aqui a gente tem o B, né? E aqui, como vocês podem ver, é a mesma história daquele outro item, né? A gente vai ter aqui basicamente 45 graus, porque ambos os lados são iguais, então aqui é 45 graus. Logo, a gente só precisa saber quanto equivale o 45 graus na questão em radianos, né? Então, basicamente, a gente vai ter 180 dividido por 4, beleza? E 180 dividido por 4, a gente vê que de fato é 45 graus. Logo, aqui, a gente pode substituir por π, então vai ser π sobre 4. Esse item está correto. Por quê? Porque a gente tem que esse cosseno e esse seno estão com a angulação correta, e aqui, de fato, é o módulo do número complexo associado à posição do foguete B, beleza? Então, esses foram os nossos itens, espero que tenham gostado. Não esqueça de dar uma olhada na nossa plataforma de itens resolvidos do vestibular da UNB, tem muito mais itens do que esses aqui que eu fiz, isso aqui é só uma pincelada que eu faço com vocês, mas lá realmente tem muitos itens, então vale muito a pena você assinar. É isso, tamo junto e até a próxima, galera!